Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Caminho dos 200 mil. Nessa série eu invisto R$1.000 por semana na prática com uma carteira agressiva que é de acordo com o meu perfil de investimentos. Se você não viu os 2 primeiros episódios, é só ir lá no canal e na playlist Caminho dos 200 mil. No episódio de hoje eu vou investir mais R$1.000 e dessa vez eu vou investir em ativos internacionais. Ao contrário de algumas pessoas pensam, investir internacionalmente é mais fácil do que parece. A gente não precisa necessariamente enviar dinheiro para fora e fazer compras de ativos internacionais. Então, se a gente quiser comprar, por exemplo, Tesla, se a gente quiser comprar Apple, se a gente quiser comprar Amazon, a gente pode comprar diretamente aqui no Brasil. E existe uma maneira que eu prefiro e posso afirmar que consensualmente vários colegas meus da mesma profissão concordam comigo, que é via ETFs. A gente aplicar em fundos que são listados em bolsa, que compram ativos nos Estados Unidos. Hoje eu vou trazer os 2 ativos que eu comprei, porém a minha carteira vai ter outros ativos, mas também focados em ETFs. Primeiro vamos ver quais foram os ativos que eu escolhi para minha carteira de investimentos quando eu fiz a estrutura, na parte internacional. Quando a gente vai aqui para a nossa planilha de investimentos, eu posso confirmar aqui embaixo quais foram os 4 ativos que eu escolhi para investir internacionalmente, principalmente falando em renda variável. Os ativos foram o IVVB11, o SVAL11, o WORLD11 e o NASD11. E qual é a porcentagem que eu vou alocar na minha carteira de investimentos de cada tipo de ativo? Como tem muitos ativos aqui que tem preço unitário muito alto, o exemplo do IVVB11, que é na faixa de 400 e poucos reais, eu vou comprar um pouquinho de cada e no decorrer dos nossos episódios eu vou continuar comprando e rebalanceando a minha carteira de acordo com o objetivo de ter a porcentagem de cada tipo de ativo dos meus investimentos. Nesse primeiro momento eu comprei o WORLD11 e o IVVB11. Basicamente, quais são eles? O IVVB11 ele busca comprar um ativo especificamente que é um ETF negociado nos Estados Unidos, que é o IVVB. Então quando eu for falar sobre ele, eu vou olhar direto o IVVB, porque não faz muito sentido a gente olhar o IVVB11, porque ele compra só o IVVB. E o segundo ativo que eu escolhi foi o WORLD11. Então ele já não é um ativo que compra um ETF negociado lá fora. Ele busca replicar sim o índice comprando os ativos lá fora. Então vamos olhar primeiro o WORLD11. O WORLD11 ele é um ETF, um fundo da Investo. Então eles que fizeram essa estrutura de acordo com o índice. E qual é o índice que eles estão comprando? Ele traz aqui pra gente que é o FTSE Global All Cap Index. Então existe um formador de índice, ele vai formar quais são os ativos que fazem parte daquele índice e o Investo, ele monta o fundo, faz a captação de dinheiro e aí compra esses ativos. Se fosse para a gente comprar todos os ativos, seria muito difícil. Você teria que ter conta em diversas corretoras internacionalmente e aí comprar um pouquinho para replicar. Vamos dar uma olhada na estrutura da carteira de investimentos da WORLD11. Temos aqui as principais empresas dentro da companhia. Então nós temos o Nvidia, Apple, Amazon, temos algumas empresas que não são negociadas nos Estados Unidos, como a Taiwan Semiconductor, e como é a estrutura internacional dela. Então a gente vê aqui que 61% é ativos nos Estados Unidos, 5% no Japão, Taiwan, 3% e assim sucessivamente, até que chegue 13% de outros. Quando eu estou comprando o WORLD11 aqui no Brasil, eu estou evitando todo o custo de levar meu dinheiro para fora com o spread bancário, que é a diferença de quanto está o dólar comercial e o quanto de fato você negocia. Todos os bancos, corretoras, casa de câmbio, eles têm esse custo de você pagar um pouquinho a mais para fazer uma transferência em dólar. E segundo ponto é o IOF. Quando você sempre vai fazer uma transferência, mesmo que para investimentos, tem uma taxa de IOF que hoje é negociada a 1,15%. Eu prefiro comprar aqui, porque principalmente? Porque eu não vou utilizar esse dinheiro lá fora. Eu tenho na minha carteira pessoal um pouco de ativos sim internacionais, porque volta e meia eu posso vir a viajar para fora e aí eu posso utilizar esses resgates lá fora. Mas não é o caso dessa carteira aqui. E o próximo ativo que a gente vai olhar é o IVVB11, que, como eu comentei, ele compra o IVV. O IVV é um fundo negociado lá nos Estados Unidos. Como eu sempre recomendo, dá uma olhada lá na página da BlackRock para você entender o que o fundo está comprando. Então vou descer aqui e a gente vai passar por algumas informações. Aqui temos o índice de referência, novamente temos o formador de índice, ele forma quais são as empresas que fazem parte do Standard & Poor's, que é o S&P 500 Index. A BlackRock vem, monta o fundo, faz a captação e compra esses ativos
se a gente fosse fazer isso, ia ficar muito difícil. Ele também é negociado lá na NSI, que é uma bolsa dos Estados Unidos, principalmente falando da de New York. E quais são os ativos que eles têm principalmente? Você vê que aqui temos Nvidia, Apple, Microsoft. Quando a gente fala até o Google, é exatamente o mesmo que tem dentro da World 11. Só que aqui, quando a gente entra na sexta posição, lembra que lá nós tínhamos Taiwan Semiconductors? Aqui não, aqui só temos ativo dos Estados Unidos. Então, na minha percepção, faz mais sentido, se eu quero ter uma diversificação um pouco mais global, aumentar os meus aportes quando eu falo no World 11. E é isso que eu fiz lá na minha estrutura de carteira. Vamos dar uma olhada? Então, a gente consegue ver que eu coloquei 7,5% para o World 11, 3% para o IVV, 3% para o SVAL 11 e 4% para o NASD 11. Esses são os ativos que eu escolhi para a minha carteira de investimentos. Nós poderíamos ter vários outros, o Alug 11, onde ele trabalha com real estate negociado nos Estados Unidos, mas pela minha análise e olhando historicamente, esses são os fundos e ETFs que têm melhor resultado nos últimos anos. Vamos ver lá no BTG como é que ficou a minha estrutura de carteira? Aqui eu posso ver onde temos renda variável e temos o alternativo. O alternativo foi o fundo imobiliário que eu comprei na vez passada. Quando eu abro renda variável, ele vai ter aqui a opção de ações internacionais. Então eu comprei um ativo de IVVB11 e 4 ativos do World 11. Comentei também que o preço unitário é muito considerável, então para eu comprar várias de cada um fica bem difícil. Então foi por isso que eu fiz essa estrutura, comprei praticamente os dois principais, olhando a estrutura, um pouco de histórico do mercado para esses dois ativos. Agora que eu já comprei os ativos, vamos voltar lá e preencher a minha planilha de investimentos. Então o IVVB11, 436,79. Então temos aqui 436,79. E o World 11, nós temos 583,52. 583,52. Aqui eu preciso atualizar com ponto 79. E podemos já ver como vai ficar o meu próximo aporte dos investimentos. A gente consegue ver que a minha planilha ela já dá para mim qual que é a opção e qual é o próximo balanceamento que eu tenho a fazer. Então nós temos aqui duas opções para a próxima: comprar ações no Brasil ou comprar renda fixa em CDI. Me diz aí nos comentários qual você acha que eu devo seguir no próximo aporte. E não esquece de seguir o canal para não perder os próximos episódios. Deixa o like e até a próxima.